gente vai falar dessas cartas gerais. Eu não sei se você está se lembrando, mas todo esse plano de aulas que a gente tem feito dos livros da Bíblia, que a gente está chamando de Firmados na Palavra, eles estão seguindo mais ou menos a sequência da leitura bíblica anual que a gente está fazendo com a igreja. E a ideia dessa leitura, vocês devem saber disso, quem tá participando da leitura anual? Pô, maravilha, uma galera. Você percebeu que a gente está fazendo uma ordem bem doida, assim, né? De livros e tal. A gente já explicou algumas vezes, mas se você ainda não sabe, a gente está tentando fazer meio que uma linha da história da redenção. Só que de uma forma um pouquinho diferente, para ser mais dinâmico e tal, porque a gente sempre começa em Gênesis, vai até o Apocalipse. Aí a maioria das pessoas lê Gênesis e Mateus e o restante do livro vai largando no meio do caminho. Então a gente começou por Apocalipse, aí a gente foi para os Evangelhos, aí a gente voltou para Gênesis, aí a gente está fazendo um pouco esse desenho, assim, um pouquinho diferente mesmo para a gente manter a leitura e tudo mais, tá? Então, eu estou falando isso para a gente entender que a minha ideia, o que eu proponho fazer aqui nessa manhã, nesse primeiro módulo, é tentar mostrar como que a história da redenção se linka com essas cartas, beleza? Então, no finalzinho, vocês vão perceber, eu espero que percebam de uma forma mais clara, o que essas cartas ajudam e onde elas estão na história da redenção. Tranquilo? Então a gente vai dar uma passada por cada uma, eu vou dar um panorama geral de como foi a cronologia ali no primeiro século, o que estava acontecendo ali naquele momento, por que teve a necessidade dessas cartas na igreja no primeiro século, e a gente vai linkar isso com a história da redenção. Tranquilo? Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho, antes da gente falar sobre cada carta de uma forma individual, de uma forma mais profunda aqui. Lembrando que eu tenho 1h15 para falar de 7 cartas, então a gente vai ter que dar uma corrida aí, e aí depois se você quiser procurar a gente no intervalo, aí você procura o Clovinho e tira as dúvidas com ele, tá bom? Então vamos lá, assim, o que está acontecendo no momento que essas cartas são escritas, tá? Um pouquinho antes. Vou começar ali daquele momento em que Jesus vem, finalmente o Messias prometido, aquele sobre quem as profecias do Antigo Testamento falavam, ele é sobre quem o Evangelho trata, Jesus é o autor da redenção. Todo o plano de redenção de Deus tem o ápice, o clímax, em Jesus. Aí a gente vai ver que o Novo Testamento começa com 4 evangelhos. Esses evangelhos vão tratar da vida de Jesus, como que ele veio, que profecias se cumprem nele, o que Jesus ensinou, o que mudou a partir de Jesus. Aí a gente sabe que no fim de tudo Jesus morre e ressuscita, ele comissiona os seus discípulos a espalharem agora o evangelho, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus fala, agora vocês vão por aí, pelo mundo, vão pregar o que eu ensinei, vão fazer novos discípulos, para que esses novos discípulos aprendam a me obedecer e a fazer também novos discípulos. E esses primeiros discípulos de Jesus cumprem esse chamado. E a gente vai ver que não apenas os judeus vão se converter, mas os gentios também, aqueles que não eram judeus. Nesse momento o evangelho é espalhado por todo mundo de fato, para todas as pessoas. Aí o que a gente vai ver logo no inicinho ali do primeiro século? A gente vai ver o estabelecimento da igreja. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver isso. A gente vai ver uma transição do Antigo para o Novo Testamento. E aí, obviamente, né, existem mudanças necessárias nessa transição. Muitas coisas com relação à lei do Antigo Testamento vão ser mudadas, principalmente com relação a ritos judaicos. E aí a gente vai ver, então, uma necessidade de cartas práticas a respeito da vida cristã, do verdadeiro evangelho, da luta contra a perseguição que os primeiros cristãos sofrem, a verdadeira motivação do crente em Jesus. Então a gente vai ver que Deus vai levantar homens no meio da igreja para que eles ensinem, para que eles orientem, para que eles corrijam os cristãos ali no primeiro século. E aí, alguns desses autores que Deus levanta são esses que a gente vai estudar aqui nessa manhã. Tiago e Judas, eles são os irmãos de Jesus. Esse Tiago da carta de Tiago não é aquele Tiago do Pedro, Tiago e João no barquinho, lembra disso? Pedro e João escrevem, sim, cartas, mas esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, e Judas também. A gente vê isso lá em Marcos 6, tá? Jesus teve, pelo menos pelo que a palavra mostra, 4 irmãos, e esses irmãos estão relatados no Evangelho. Depois a gente lê isso aí, só para ficar claro isso para o nosso coração, tá? Num primeiro momento, a gente vai ver que os irmãos de Jesus,
Porque, obviamente, né, gente, Maria era virgem, teve Jesus, sendo virgem, mas depois a vida dela continuou. Então ela teve filhos com José. Então a gente fala que Tiago e Judas são meio-irmãos de Jesus porque eles são filhos de José e Maria. Jesus é filho do Espírito Santo com Maria, beleza? Então são meio-irmãos de Jesus. Maria não traiu José, Maria só foi usada por Deus para dar a luz ao nosso Salvador, beleza? Num primeiro momento a gente vai ver que os irmãos de Jesus, a família de Jesus não crê nele, mas depois, ao que tudo indica, depois que Jesus ressuscita, seus irmãos começam a crer de fato que ele é o Messias, e eles são chamados também de colunas da igreja. Tiago vai ser, por exemplo, o pastor da igreja de Jerusalém. A gente vai falar sobre isso mais aqui na frente, tá? Então, Judas e Tiago são irmãos de Jesus. Pedro e João dispensam comentários, foram aqueles que caminharam com Jesus, foram muito próximos de Jesus, tá bom? Aí então a gente vai fazer uma cronologia, só para você se situar aqui, tá? Como eu falei antes aqui no início, lá em 30 depois de Cristo, mais ou menos, tem a morte e a ressurreição de Jesus. Aí a gente vai ver os discípulos sendo comissionados por Jesus. Aí a gente vai ver um período de estabelecimento da igreja, quando a gente lê o livro de Atos. Aí a gente vai ver a carta de Tiago sendo escrita. De todo o Novo Testamento, Tiago é a primeira a ser escrita, tá bom? Mesmo que o Novo Testamento aí na sua Bíblia, você veja começando com Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram os primeiros evangelhos, não foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Tiago é a primeira carta a ser escrita. Aí logo depois tem o Concílio de Jerusalém, em 49 depois de Cristo. Não sei se você vai lembrar, Concílio de Jerusalém é aquele concílio para ajudar a tomar decisões a respeito dos novos cristãos que estavam se convertendo, gentios. Começou a ter uma dúvida entre aqueles cristãos judeus e não judeus, se os não judeus precisavam observar as leis do Antigo Testamento. Precisa circuncidar? Qual é o papel da lei do Antigo Testamento agora, nessa nova aliança que Jesus institui? Então aqueles irmãos, os líderes da igreja no primeiro século se reúnem no concílio chamado Concílio de Jerusalém. A gente lê isso lá em Atos, para definir como que os gentios convertidos agora vão lidar com o evangelho, e o que eles vão precisar fazer a partir daí. Aí, entre 49 e 67, a gente vai ver as cartas paulinas, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sendo escritos. Aí a gente vai ver lá para 64 e 65 a primeira carta de Pedro, logo depois, uns 2 anos depois mais ou menos, a segunda carta. Aí o livro de Hebreus é escrito. Aí Judas, aquele irmão de Jesus, vai escrever a carta de Judas. Aí o apóstolo João vai escrever o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. João é o último cara a escrever, tá bom? João é o último cara a escrever, fechando o cânon do Novo Testamento, tá? Esse cânon não é fechado num primeiro momento, esse cânon vai ser fechado ao longo ali do desenvolvimento da igreja, primeiro, segundo, terceiro séculos. Aí a gente vai ter um concílio conhecido que vai definir qual é o cânon que é esse conjunto que a gente tem hoje do Novo Testamento, dos 27 livros. Tudo bem, gente? Essa cronologia aqui é legal só porque na hora de eu apresentar aqui as cartas, eu vou apresentar falando de Tiago, 1 e 2 Pedro, vou falar de Judas para depois ir para João, tá? Mesmo que na nossa Bíblia as 3 de João venham antes de Judas, porque cronologicamente ela foi escrita um pouquinho antes, tá? E a gente vai ver que cada uma é escrita com uma necessidade real no meio da igreja, e a gente vai ver isso aí de uma forma um pouquinho mais detalhada aqui nessa manhã. Tudo bem? Então a gente vai entrar em Tiago. Tiago é uma carta para ajudar a gente na vida cristã prática. Se você leu Tiago, você sabe o que eu já estou falando, certo? Tiago é uma carta muito prática mesmo. Ela é escrita no momento de transição da igreja, como eu falei. No primeiro momento, muitos judeus se convertem, né? Aquele momento lá de derramar do Espírito Santo, do Pentecoste, acontece em Jerusalém. Logo depois, o apóstolo Pedro se levanta, prega, 3.000 pessoas ali se convertem. Muitos judeus estão se convertendo, só que o evangelho, o crescimento da igreja não para por aí. Então a gente vai ver muitos gentios também se convertendo, e aí por isso a necessidade do concílio de Jerusalém e tal. Então assim, Tiago é escrito nesse momento, muita coisa está acontecendo no meio da igreja. Até então não tinha nada escrito, não tinha nada do Novo Testamento escrito, nenhum apóstolo tinha escrito, nenhum discípulo de Jesus tinha escrito nada. Você imagina, um monte de cristão ouvindo ali o evangelho, o ensino dos apóstolos, como Atos vai dizer,
todos eles se reuniam para ouvir ali o ensino dos apóstolos, mas aquela coisa de ensino e prática, e a galera vivendo, e aí, obviamente, sempre tem o risco de acontecer alguns desvios, algumas dúvidas. Então, o Tiago é o primeiro que sente essa necessidade de já escrever, e por isso a gente vai ver ele falando muita coisa a respeito de fé e prática, porque naquele primeiro momento, os discípulos, os apóstolos, entenderam que era somente por fé, era para crer em Jesus, era isso que era necessário. Vários ritos judaicos foram vistos como desnecessários a partir daquele momento. Aí, obviamente, deve ter tido um desequilíbrio nessa ideia de, então o que importa é só ter fé. Aí Tiago vai chegar, vai se levantar, vai escrever, olha só, o que adianta você falar que tem fé, mas não praticar uma vida que demonstra essa fé? Certo? Então, Tiago é uma carta muito prática. É como se fosse hoje, Tiago seria um líder de célula na Oceânica. É aquele cara que, assim, alguém na célula começa a falar, não, mas eu vi uma pregação tal, cara, beleza, e na sua vida? E na sua vida? E na sua vida? Tiago seria, eu acho que o melhor líder de célula da Igreja Oceânica, se ele vivesse hoje. Porque ele é um cara muito prático, tá? Qual é o contexto em que ele escreve? Jesus, como eu falei, morre e ressuscita, ele comissiona lá os seus discípulos, a igreja começa a ser estabelecida, logo depois ali do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, aí vai acontecer o que a gente chama de primeira dispersão. Lembra que um discípulo amado ali daqueles primeiros cristãos chamado Estevão, ele morre apedrejado, a gente lê isso lá em Atos capítulo 7, ele faz uma pregação linda, aí logo no primeiro verso de Atos 8 vai dizer que aqueles primeiros cristãos logo depois desse martírio foram dispersados, começa uma primeira perseguição ali naquele momento, e aí a partir dessa primeira dispersão o evangelho começa a se espalhar para além de Jerusalém. Então ele começa a ir primeiro para a Judéia e Samaria, que ficavam ali ao norte de Jerusalém. A gente vai ver Filipe pregando em Samaria, a gente vai ver aquele eunuco etíope se convertendo, a gente vai ver Saulo se convertendo, Pedro pregando para um centurião lá em Cesareia, beleza? Logo depois disso a gente vai ver uma nova fase da igreja, naquele primeiro momento. Então a gente vai ver a igreja de Antioquia sendo formada, ali vários discípulos começam a ser chamados de cristãos, essa igreja de Antioquia vai enviar missionários, e é nesse momento de envio de missionários dessa igreja de Antioquia que a gente vai ver Paulo e Barnabé sendo separados para irem pregar por toda a Ásia. Vocês lembram disso? É o Espírito Santo que pede que sejam separados mesmo Paulo e Barnabé para que eles comecem a pregar. E é aqui que a gente vai ver a primeira viagem missionária de Paulo, então. Aí a gente vai ver que o evangelho se espalha por muitos locais, fora ali do território de Israel de fato. Aí vai acontecer o concílio de Jerusalém. No concílio de Jerusalém a gente vai ver várias definições a respeito desses novos convertidos gentios. O que eles deveriam observar? Qual é o papel da lei agora nessa nova aliança, tá? É aqui que vai acontecer essa epístola de Tiago. É nesse momento. Beleza? Tá dando para acompanhar? Tudo certo? Então, assim, por ser uma epístola muito prática, a gente consegue perceber muitas semelhanças com os ensinos do próprio Jesus. Obviamente, Tiago, sendo irmão de Jesus, deve ter ouvido muitas coisas com os próprios ouvidos, deve ter visto o irmão fazendo muita coisa. Você já deve ter visto aquela piadinha, né? Imagina, você ser irmão de Jesus, o cara que é sempre perfeito, que é sempre ali, lindão, pô, faz milagres, faz um monte de coisa, todo mundo falando a respeito dele. Ser irmão de Jesus deve ser muito difícil, cara, muito difícil. Por isso que eu acho que no primeiro momento, Tiago, Judas, os outros irmãos de Jesus deviam ficar meio bolados mesmo. Mas aí no momento que Jesus ressuscita, não tem mais como negar, e eles de fato reconhecem no seu meio-irmão um Salvador enviado mesmo por Deus, tá? Então quem é Tiago? Tiago é o meio-irmão de Jesus. Ele, num primeiro momento, não crê, num primeiro momento ali, né, quando Jesus inicia o seu ministério, chamando os primeiros discípulos, ele rejeita o seu irmão como Messias, mas depois a gente vê que ele crê, tá? Só para você ter essa noção aí dos irmãos de Jesus, só para ficar claro para a gente, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos 6, 3. Só para a gente ter essa base bíblica aí, tá? Jesus está lá pregando e tal, ele está em Nazaré, cidade onde ele cresceu, né? Aí algumas pessoas perguntam isso, de onde ele vem tudo isso, que sabedoria é essa que foi dada, como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí no 3,
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Ou seja, Jesus também teve irmãs, mas aí a gente não sabe quem são e quais são os nomes delas, beleza? Mas esse Tiago e Judas das cartas do Novo Testamento são esse Tiago e Judas que está aqui na Bíblia Sagrada, que o Evangelho apresenta para a gente, tá? O Evangelho de Marcos apresenta para a gente, beleza? Então, no primeiro momento, Tiago não vai crer no seu irmão, mas depois parece que ele crê de fato e ele se torna o principal líder na igreja de Jerusalém. A gente vê isso lá em Atos 12, 17, lá em Atos 15, 13, Atos 21, 18. Sempre Tiago aparecendo como o líder da igreja de Jerusalém. Ele é chamado de coluna da igreja, juntamente com Pedro e João, quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas. Se você ler Gálatas 2,9, vamos abrir junto aí. Gálatas 2,9. Olha o que o apóstolo Paulo fala desse irmão aí. Fica com a Bíblia na mão, tá? A gente vai ler muito texto hoje aqui. Gálatas 2,9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputadas colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, e por aí vai. Então, naquele momento, Paulo aqui aos Gálatas está escrevendo, eu fui reconhecido por Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago de Pedro, Tiago e João, Tiago, Pedro e João, tá? Então ele é visto realmente como uma das colunas da igreja ali no primeiro momento. Esse Tiago é conhecido como Tiago Justo, ele era conhecido pela devoção que ele tinha à justiça, e ele foi martirizado em 62 depois de Cristo. A gente vai ter esse detalhamento por Flávio Josefo, que era um historiador ali do primeiro século, tá? É ele que traz muitas informações a respeito do que aconteceu com a vida dos primeiros discípulos, apóstolos, ali no primeiro século, beleza? Então, Tiago é alguém que escreve com autoridade de alguém que tinha visto pessoalmente o Cristo ressurreto. Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, ele vai dizer isso, que Jesus apareceu primeiro aos 12, depois ele apareceu a uma multidão, ele apareceu a Tiago, e ele vai dizer, por fim, ele apareceu a mim, como o último, etc, etc, etc. Então, Jesus, de fato, apareceu depois ressurreto para o seu próprio irmão. E aí a gente vai ver também que Tiago, então, serve como líder na igreja em Jerusalém. Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago, um dos 12, ele é reconhecido pelos próprios apóstolos, tá? Aí alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que na carta de Tiago, por ela não reconhecer nenhuma determinação ainda muito clara a respeito do concílio de Jerusalém, é bem provável então que Tiago tenha sido escrita antes do concílio de Jerusalém. Por isso que a data aproximada da carta é entre 44 e 49 depois de Cristo. Tudo bem? Quem recebe essa carta? São cristãos judeus que tinham sido dispersados. No inicinho da carta de Tiago, vamos começar aí? Abre Tiago aí, logo já no primeiro capítulo. Tiago, depois de Hebreus. Lembra? Hebreus, Tiago. Abre aí. Ele escreve para cristãos dispersos. E ele usa muita linguagem judaica na sua carta, tá? Então, possivelmente ele está escrevendo para cristãos judeus que tinham sido dispersos pela perseguição, tá? Então, Tiago, já no primeiro verso, ele vai dizer, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, obviamente 12 tribos, claramente ele está falando, né, com os judeus, que se encontram na diáspora, na dispersão, esse movimento de cristãos se espalhando, saindo de Jerusalém por conta da perseguição, beleza? Vamos falar um pouquinho do conteúdo da carta de Tiago. A carta tem um conteúdo basicamente judaico e ela enfatiza muito a vida cristã prática que demonstra uma fé operosa. Muita gente vai usar o texto de Tiago falando de fé e obras de uma forma talvez equivocada. Vai tentar usar o texto de Tiago para dizer que para a salvação é necessário você ter a fé, mas também ter obras, tá? Só que a gente entende que Tiago está escrevendo isso não a respeito de salvação, obviamente. Ele está falando de vida cristã prática. Se a gente tem uma fé no Cristo ressurreto, se a gente tem uma fé no Salvador, e isso é necessário para a salvação, agora na minha vida prática, eu preciso demonstrar a fé que eu tenho no Salvador. Então, o texto principal, na minha opinião, né? O principal texto de Tiago está em Tiago 2, a partir do verso 14. Vamos ler junto? Tiago 2, 14 até o 19. O texto diz assim,
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Esse texto é forte, e é um texto que convida a gente mesmo a ter uma fé prática, uma fé que demonstra que a gente foi de fato transformado. É isso que Tiago está querendo dizer, por isso ele vai citar o exemplo aqui dos demônios. Se a gente for falar que só fé basta no sentido de vida cristã, de uma vida operosa, de uma vida que demonstra que é salva, ele vai dizer, cara, os demônios creem, mas os demônios não são salvos. Então não adianta você ter uma fé de boca, mas você não demonstrar na prática os resultados dessa sua fé. Uma fé que não tem resultados não é uma fé verdadeira. Não é que a gente tenha que ter fé e obras para ser salvo, não. É que nós precisamos ter uma fé que se torna visível quando é praticada, beleza? Então é como se fossem coisas complementares, tá? A gente precisa ter uma fé que demonstra uma fé de fato verdadeira. Além disso, a gente vai ver que Tiago tem muitos paralelos com o Sermão do Monte. Você quer ver quantos paralelos são? Olha agora para a tela. Praticamente a carta toda é uma alusão ao Sermão do Monte. Isso é muito legal. Então a gente vê o tempo todo isso. No primeiro momento a gente vê alegria em meio a provações, Jesus fala isso, Tiago faz menção a isso. O desejo é obra de Deus em nós, a ideia da perfeição, né? À medida que a gente crê e vive diante de Deus, a gente vai sendo aperfeiçoado. Pedir boas dádivas a Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, mandamento contra a ira. Tiago o tempo todo faz alusão ao Sermão do Monte, do próprio Jesus, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Isso é legal demais, né? Vamos ler um paralelo desse aí, só para a gente ver como que isso é? Escolhe aí, qual que vocês querem ver? O primeiro ou qualquer um aqui? Vou escolher um aqui então. Tiago 3,12. Alguém lê Tiago 3,12 em voz bem alta e outra pessoa lê Mateus 7,16. Alguém abre aí em Tiago 3,12 e outra pessoa abre em Mateus 7,16. Valeu, Moreco. A outra pessoa agora, Mateus 7,16. Abre e lê, alto. Perfeito. Então a gente vai ver todos esses paralelos, tá? Acontecendo. Tiago, ele faz uma alusão bem clara mesmo ao Sermão do Monte, o que evidencia mais uma vez uma carta muito prática, porque quando você lê o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus ali, ele fala de uma forma muito clara e direta. Jesus vai pegar o Antigo Testamento e o tempo todo ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, vocês ouviram o que foi dito. Ele pega algo que já era justo, algo que já era equilibrado no passado, olho por olho, dente por dente. A gente tende a achar que isso é uma coisa ruim, mas não, irmãos, era algo maravilhoso, numa época totalmente distante, numa época em que as pessoas eram completamente desequilibradas, alguém pisava no calcanhar, a pessoa queria devolver, enfiando a faca na cara do outro. Então Deus vai falar, olha só, vocês têm que ser justos na hora de fazer vingança, na hora de procurar a justiça de vocês. Se alguém ferir uma face, você vai e fere a face. Se alguém roubar um animalzinho, você vai e pega um animalzinho de volta. Se alguém matar o irmão, essa pessoa é passível de não ter mais a sua própria vida. Vamos ser justos aqui, na forma que a gente faz justiça, na forma como a gente faz, talvez, vingança. Aí Jesus, no Novo Testamento, ele vai pregar o sermão que é conhecido como o Sermão do Monte. Ele vai falar algo que é muito mais profundo.
ele vai trazer a lei lá do Antigo Testamento para a intenção do coração. Ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu digo a vocês algo que é muito mais profundo. Se você só olhar de uma forma impura para uma mulher, você já está adulterando com ela no coração. Jesus está querendo trazer a lei para algo prático, mas não algo prático apenas de forma externa, do tipo, eu tenho que fazer isso e está bom para Deus. Não, a gente tem que colocar o coração no negócio. E é basicamente o que o Tiago vai escrever aqui na carta. E aí, principalmente quando a gente percebe que tem esses paralelos com o Sermão do Monte, aí a gente vê, cara, Tiago é alguém prático mesmo. Você quer saber se o seu coração ama o Senhor, se você está se aproximando do Senhor? Lê Tiago e vê se você está conseguindo fazer essas coisas de quem tem um coração que ama o Senhor. E é difícil pra caramba, porque o Sermão do Monte já é um desafio enorme para a gente que é crente. Aí Tiago ele vai deixar isso de forma bem clara, em cada momento, em cada situação. Tiago vai falar da língua, do pecado da língua, da gente não falar mal dos outros. Tiago vai falar sobre fé, uma fé acompanhada de obras que demonstram uma fé salvífica no coração do homem. Tiago vai falar sobre cura, sobre oração, sobre uma série de assuntos que tem a ver com a nossa vida prática diária. Aí quando a gente vai ver em que momento que Tiago está escrevendo, lembra daquilo, não tinha nenhum escrito de Novo Testamento ainda, muita gente se convertendo, ouvindo aqueles ensinamentos só de boca, então é necessário que ele escreva várias coisas para ficar registrado ali, cara, isso aqui é tipo um manual de vida cristã prática, beleza? Tiago é maravilhoso por esse motivo. A necessidade dessa carta, ela surge nesse momento, e ela é importante demais para a nossa vida, beleza, irmãos? Fé e obras são complementares, não são coisas contraditórias. Assim como o livro de Provérbios lá no Antigo Testamento, a epístola de Tiago, vai trazer para a gente aplicações práticas da verdade nas situações da nossa vida cotidiana, nosso dia a dia. Ele vai expor numa linguagem vívida, clara, simples para a gente, quais são os requisitos éticos de alguém que de fato se converteu a Cristo, de alguém que ama o Senhor, tá? Qual é a aplicação principal de Tiago para a nossa vida? O Evangelho muda a gente de fato e vai levar a gente a ter atitudes coerentes com a nossa fé. Isso precisa ficar claro para a gente. Tudo bem, gente? Não adianta você falar assim, não, eu acredito em Jesus, mas a sua vida é a mesma de alguém que não crê em Cristo. Uma vez que a gente crê no Evangelho, esse Evangelho necessariamente vai transformar a gente e a gente vai ter atitudes que demonstram isso numa vida prática, beleza? Numa vida que demonstra isso no dia a dia de fato, beleza? Aí logo depois então de Tiago, o que vai acontecendo ali? Vai acontecer a segunda viagem missionária de Paulo. A gente vai ver novas igrejas surgindo na Macedônia, na Caia, na Ásia. Paulo vai voltar para Jerusalém, vai ser preso, ele vai escrever algumas cartas ali da prisão. Aí a gente vai ver que nesse momento a igreja começa a sofrer então uma perseguição mais intensa. Aí quem que vai entrar na história escrevendo então uma carta? Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai escrever a primeira carta. Entre Tiago e Pedro vão ter várias cartas paulinas. Vocês lembram lá da cronologia, tá? Entre Tiago e Pedro vão ser escritos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Atos sendo escrito por Lucas, várias cartas de Paulo e Pedro vem e escreve. Aí agora, qual é a necessidade da primeira carta de Pedro? Ele agora vai escrever para uma igreja sofredora, uma igreja que está sofrendo perseguição. E a gente vai ver que o que Pedro vai escrever é basicamente um chamado à santidade, é um chamado à firmeza, à crença de que tudo isso, toda essa perseguição, todo esse sofrimento um dia vai acabar. A gente tem uma esperança sólida, a gente tem uma fé sólida no nosso Salvador que ressuscitou e que está conduzindo a gente então para esse dia maravilhoso que todos nós esperamos, que é o início da eternidade, tá? Quem é Pedro? Pedro é o apóstolo de Jesus, todo mundo aqui já sabe. Pedro é aquele cara que caminha com o Senhor de perto, aquele cara que Jesus chama em todo tempo para perto, que Jesus exorta de formas diferentes dos outros discípulos, tá? Então Pedro é o apóstolo, ele escreve para cristãos na dispersão nessa primeira carta, tá bom? Então a gente vai ver que já no primeiro verso aí de 1 Pedro, só virar aí uma página da sua Bíblia, ele vai dizer, 1 Pedro 1:1, tá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora,
Você vê, ele está escrevendo como Tiago, né? Então ele está falando para cristãos também que foram dispersos por meio da perseguição. Aí ele vai escrever para a galera que está no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então ele já inicia, já dizendo que ele está escrevendo para esses irmãos que estão sofrendo perseguição, que se espalharam para esses lugares aqui, tá? Então a perseguição é o que dá origem a essa carta. A gente vai ver nesses 5 capítulos da primeira epístola de Pedro que o sofrimento é um dos tons dessa epístola. Ele vai mencionar o sofrimento de Cristo, justamente para relembrar os irmãos o que o nosso Salvador sofreu, para que eles continuem firmes agora, nesse momento em que eles estão sofrendo. Então Pedro vai mencionar o sofrimento 16 vezes, tá? Então a gente vai ver que é uma igreja, nesse primeiro momento, que foi desafiada por várias tentações. Pedro escreve isso no primeiro capítulo, no verso 6, e aí a gente vai ver que alguns membros estavam se sentindo injustiçados pela perseguição que eles estavam sofrendo, e aí muitos deles estavam sofrendo também por amor à justiça. Então Pedro vai dizer, vocês precisam permanecer firmes, vocês precisam continuar fazendo o que é justo, tá? Pedro vai encorajar os seus irmãos a não se envergonharem por sofrer como cristãos. Então ele vai se lembrar mesmo dos sofrimentos de Jesus Cristo, tá? Vamos até já entrar aí nessa parte de conteúdo, beleza? Então ele vai lembrar mesmo dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos não são só para aqueles irmãos, todos os cristãos são chamados a sofrerem por Jesus. Então eles precisam continuar firmes, eles continuam suportando as provações de uma forma encorajadora. São irmãos que o Senhor conhece de fato, o Senhor se importa com a vida deles, tá? Então essa carta é uma carta que é como se fosse um aviso e um encorajamento que servia de preparação para o coração daqueles irmãos. Então o apóstolo Pedro o tempo todo vai lembrar o que Jesus sofreu e para onde a gente está indo. O que Jesus sofreu e para onde a gente está indo. Jesus sofreu também. Então, irmãos, vocês agora que estão sofrendo, continuem firmes, sejam santos. Nosso Deus é santo. Um dia Jesus vai voltar, um dia a justiça vai ser feita. Vamos ficar firmes, vamos ficar firmes, vamos ficar firmes. A primeira carta de Pedro é basicamente isso, tá? Então a gente vai ver no conteúdo dela aqui, Pedro é um cara que teve uma experiência pessoal com Jesus, a gente sabe disso. Pedro é aquele cara que o tempo todo ele age de uma forma, com aquele ímpeto dele de, Jesus, não vou deixar que façam isso com você e tal. Jesus fala, Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Você não sabe, você vai me negar, você vai fazer isso e aquilo. Aí Pedro vai e fala outra coisa para Jesus. Jesus fala com ele, cala sua boca, Satanás. O tempo todo isso acontece com Pedro, mas aí, depois que Pedro nega, Pedro se arrepende, fica triste, ele chora amargamente. O Senhor Jesus ressuscita, restaura o seu coração e Pedro se torna outro homem. Pedro se torna outro homem. Então a gente vai ver o tempo todo, nessa carta, basicamente esse coração arrependido de Pedro, esse coração que reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador. Aí ele reconhece, por exemplo, o sentimento de impotência, quando ele se coloca ali diante de Jesus e nega ao Senhor, mas a esperança dele é real quando ele vê depois Jesus ressurreto. Quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, o apóstolo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o apóstolo Pedro está falando, olha, nossa esperança é uma esperança viva. Pedro viu Jesus ressurreto, ele agora escreve com essa confiança, Jesus ressuscitou, a gente pode viver com uma esperança sólida, viva, firme, a gente vai ressuscitar também, eu vi com meus próprios olhos, esse Jesus, é como se ele dissesse assim, esse Jesus me restaurou, e o tempo todo a gente vê o apóstolo Pedro escrevendo isso na primeira carta. Aí a gente vai ver que 5 vezes ele vai falar dos sofrimentos de Cristo, ele fala 16 vezes de sofrimento como um todo, mas 5 vezes ele remonta aos sofrimentos que o próprio Cristo sofreu, como se aquela cena ali do Getsêmani, ele vendo Jesus sendo levado, preso, tivesse deixado uma marca mesmo no coração de Pedro. Então vamos ver, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 23, ele escreve o seguinte: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos,
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Eu fico imaginando, né, Pedro lembrando da cena. Ele viu essa cena, ele foi de longe, acompanhando de longe, com medo, depois ele negou, mas ele viu essas coisas acontecendo. Ele viu o mestre sendo levado por aqueles centuriões, ele viu o mestre sendo maltratado, sendo surrado, sendo injustiçado. Ele entra ali naquela casa ali em que acontece todo aquele interrogatório injusto ali, né, dos chefes religiosos daquele tempo, beleza? Uma coisa que a gente vai ver muito nessa primeira epístola aí de Pedro é que ele usa muitos imperativos, né? Façam tal coisa, sejam tal coisa, vivam de tal forma. Por exemplo, vê 1 Pedro 1, verso 13. Volta para o primeiro capítulo, no verso 13. O tempo todo a gente vê isso. Por isso, preparando seu entendimento, sejam sóbrios, né? No capítulo 2, verso 1, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, tal, sejam santos. O tempo todo Pedro vai convidar a gente de uma forma imperativa mesmo, façam tal coisa, sejam assim e tal. Então ele usa muito os imperativos. A gente vê que Pedro fala diretamente ao coração, ele não se importa em escrever uma carta mais formal, ele não se importa em trazer muita doutrina elaborada, tipo as que a gente vê nas cartas paulinas. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Romanos, a gente vê um ensaio doutrinário ali lindo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, falando a respeito de Jesus e da igreja também, né? O jeito de escrever de Paulo é completamente diferente do jeito de Pedro escrever. Pedro também escreve de uma forma um pouco prática, um pouquinho diferente de Tiago, mas ele escreve também de uma forma muito prática. A gente vai ver claramente nessa primeira epístola, na segunda também, mas na primeira de uma forma muito clara e muito linda também. A gente vê um Pedro realmente regenerado, um Pedro realmente que se arrepende do que fez. Talvez, se pudesse voltar atrás, ele talvez não tivesse negado o mestre, mas a gente vê de fato que ele é regenerado de fato, e depois a história extra-bíblica vai dizer que ele morre crucificado, mas com uma cruz virada de cabeça para baixo. Ele não se considera digno nem de morrer como seu mestre. É um cara que realmente se arrepende, é um cara que realmente ama o Senhor. E aí a gente vai ver que a principal aplicação dessa primeira carta é mostrar para a gente como o Evangelho ajuda a gente a viver a vida cristã num mundo hostil. A gente vive num mundo hostil, a gente vive num mundo em que, se a gente se coloca como cristão verdadeiro, falando das verdades do Evangelho, a gente vai ser perseguido. Talvez não uma perseguição como a dos primeiros cristãos, passível de morte, mas uma perseguição bem enjoada, bem chata. Então, a gente lê a primeira carta, é uma carta que convida a gente mesmo a se manter firme num mundo hostil, num mundo em que vai perseguir aqueles que amam o Senhor, beleza? Depois dessa primeira carta, a gente vai ver que o autor de Hebreus vai escrever a carta aos Hebreus, tá? E aí ele vai dar um novo panorama, então, teológico a respeito ali do judaísmo. Então vão ter ali alguns ajustes contra o desejo de abandonar o Evangelho. Vai ter também um encorajamento em meio à perseguição, tá? Do autor de Hebreus. E aí, logo depois disso, começam a surgir heresias, o que é algo perigosíssimo no meio da igreja ali do primeiro século. E aí que vai surgir, então, a segunda carta de Pedro, tá? Então, agora essa segunda carta é uma carta contra os falsos ensinamentos. Aí a gente vai ver que 2 Pedro, Judas e as 3 de João são cartas combatendo heresia, tá bom? Aí elas já acontecem lá no finalzinho, antes ali dos escritos de João, beleza? Aí Paulo já escreveu todas as cartas, a gente já viu já o desenrolar ali do Novo Testamento. Então essas cartas de 2 Pedro, Judas e as 3 de João são cartas que vão combater os falsos ensinos que estavam começando a entrar ali no meio da igreja, tá? E essas cartas vão combater isso de uma forma feroz, beleza? Em toda parte a gente vai ver ali no início que aconteciam desvios da verdade e era necessária uma constante vigilância daqueles primeiros cristãos para que eles mantivessem a sua fé pura. Então a gente vai ver essas pequenas epístolas aí, você vai perceber que são epístolas bem curtinhas mesmo. 2 Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª de João são praticamente uma folha, frente e verso.
Algumas são uma folha só frente, essas cartas aí, tá? Então, a primeira delas é a segunda carta de Pedro. Aí, se a gente já puder, vamos ler já a 2 Pedro 2:1. A gente já vai ver isso aí, ó. Segunda carta de Pedro 2:1. Ele já escreve assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá? Esse é basicamente o tom dessa segunda carta aí, beleza? Aí a gente lê 2 Pedro 1:19-21. Maravilhoso demais esse texto. 2 Pedro 1, a partir do 19. Ele diz assim... Pô, na verdade, deixa eu ler um pouquinho antes, porque esse trecho aqui, para mim, é um dos mais bonitos que tem no Novo Testamento. Vou ler do 16, tá, gente? Vamos ler um pouquinho aí o texto. Vamos ler do 16 até o 21, tá? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Vamos ler juntos. O texto diz assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ponto. Volta aqui para mim. Vocês lembram que Jesus, em determinado momento do ministério, logo ali no finalzinho do ministério, antes de morrer, ele leva Pedro, Tiago e João para um monte e Jesus é transfigurado na frente deles? Pedro está falando sobre esse momento aqui. Então ele está falando, olha só, eu vi a glória de Jesus. A gente foi testemunha ocular da glória dele. Pedro e João. João também no Evangelho vai fazer uma menção a isso, mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso agora. Mas Pedro está falando sobre isso. Ó, a gente foi testemunha ocular daquela glória, da glória de Jesus. Aí vamos continuar lendo. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vocês lembram que naquele momento, no episódio, Deus fala isso ali, né? Daquele momento da transfiguração. Parece uma fumaça, eles ouvem uma voz que diz, ó, esse é o meu filho amado, ouçam-no, façam o que ele diz, beleza? Aí continua. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está deixando claro que é sobre esse momento que ele está falando. Assim, preste atenção agora nisso, irmãos. Ele vai dizer, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui? Apesar dele ter tido aquela visão, apesar dele ter sido testemunha ocular de Jesus, visto em glória, antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar, ele vai dizer, nós temos algo que é muito mais firme do que essa visão que eu tive, que é a Escritura Sagrada. Foram as profecias dadas para a gente no Antigo Testamento que se cumprem agora no Messias. A palavra de Deus é algo mais firme do que uma experiência pessoal que ele mesmo teve vendo o próprio Cristo ressurreto. Ele vai dizer, a gente tem ainda mais agora algo muito mais firme, que são as Escrituras Sagradas, são as profecias dadas a nós, que se cumpriram agora no Messias. E aí Pedro vai dizer, nenhuma profecia veio de mente engenhosa, nenhuma profecia veio de invenção humana, sempre é Deus quem dá, é sempre Deus falando, é sempre Deus se manifestando. Então, a palavra de Deus é algo muito mais firme para mim e para você do que qualquer experiência pessoal que a gente possa ter. Isso é maravilhoso demais. E isso traz para a gente uma firmeza com relação à palavra de Deus que a gente tem nas nossas mãos. A gente pode confiar em tudo que está escrito aqui, irmãos. Amém? É isso que Pedro está dizendo. A gente vai ver então que ele tenta, basicamente nessa segunda carta aqui, corrigir o desvio que era a negação da redenção e senhorio de Cristo. A gente vê que
ele tenta ajudar os seus irmãos ali a lutarem contra um abandono completo de padrões morais, de uma ousada imposição ali de pontos de vista pessoais. Provavelmente ele estava combatendo falsos ensinos que vinham de mentes, de fato, que tentavam lucubrar coisas que a palavra não garantia para aqueles irmãos naquele momento. Então ele vai dizer, olha só, parem de ficar ouvindo esses irmãos que estão inventando coisa agora, cara, e olhem para a palavra. Eu vi o próprio Cristo em glória, mas eu sei que a palavra é algo muito mais firme para me dizer quem Ele é. Beleza? Então isso vale para a gente hoje, tá? Nos nossos dias. Se você ouvir esses falsos apóstolos, esses falsos mestres aí falando coisa maluca, vai para a palavra de Deus, vê se a palavra de Deus corrobora isso que eles têm falado, beleza? Aí a gente vai ver isso, esse combate de Pedro, nesses trechos que a gente leu aqui, pequenos. Ele vai falar sobre a vinda do Senhor, que também era algo que aqueles primeiros cristãos começaram a questionar. Pô, Jesus falou que voltaria, mas ele está demorando e tal. Então a gente vai ver Pedro falando isso aí no capítulo 3 dessa segunda carta, no verso 10. Olha o que ele vai dizer. 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Beleza? Então Pedro está querendo dizer, olha só, o dia do Senhor vai vir como um ladrão, ele vai vir de forma inesperada, ele não vai avisar quando ele vem, ele simplesmente vai aparecer. Fiquem firmes, irmãos. Beleza? Não se desviem, não deixem que esses ensinamentos falsos tomem o coração de vocês, tá? Então a gente vai ver que o conteúdo da segunda carta aí de Pedro segue mais ou menos esse padrãozinho. Primeiro ele vai falar da natureza do verdadeiro conhecimento, esse trecho que a gente leu. Qual é a natureza do verdadeiro conhecimento? Cara, vem de Deus, a palavra vem do próprio Deus, então não tem como a gente negar algo que é o próprio Deus falando. Depois ele vai falar o perigo da gente abandonar esse verdadeiro conhecimento, ele vai combater então isso, e por fim ele vai falar da esperança no verdadeiro conhecimento, beleza? A esperança que a gente tem na volta de Cristo. Esse conhecimento verdadeiro é o conhecimento do Evangelho como um todo. O Evangelho não termina com Jesus morre e ressuscita. O Evangelho, ele termina com Jesus voltando para buscar a sua igreja, iniciando então a eternidade, uma vida perfeita que todos nós que cremos no Senhor vamos ter na presença dele. Amém, irmãos? Então qual é a aplicação da segunda carta para a gente? É que a palavra de Deus é infalível, é inerrante. Todos nós temos uma fé sólida, uma fé que é confiável, tudo bem? Esses irmãos que viram Jesus, que foram testemunhas oculares de Jesus ressurreto, eles escrevem esses textos para a gente, eles falam das experiências pessoais que eles tiveram, e eles agora escrevem para que esses irmãos que estão ouvindo o Evangelho, estão se convertendo, possam manter a sua fé de forma firme. E isso é legal demais, né? Porque depois ali que esses primeiros discípulos começam a pregar o Evangelho, esse Evangelho vai se espalhando, e essas pessoas começam a crer nesse Jesus, essas pessoas estão crendo num Jesus que elas já não viram mais. Igual eu e você, hoje no século 21. A gente crê num Jesus que a gente nunca viu. A gente teve sim uma experiência pessoal com Ele, mas a gente não viu Ele com os nossos próprios olhos. E a gente crê. Esses irmãos ainda no primeiro século creram no Jesus que eles nunca viram. Isso é lindo demais também para a nossa vida, beleza? Então o apóstolo Pedro vai dar essa certeza, a gente pode confiar na palavra. Esse Jesus, por mais que a gente não tenha visto com os nossos próprios olhos, ele apareceu para a gente, ele se mostrou, e porque ele ressuscitou, nós um dia vamos ressuscitar também. Então a gente pode crer na palavra de Deus, a gente tem uma fé sólida, a gente tem uma fé que é confiável. A palavra de Deus, ela não vem de homens, ela vem do próprio Deus. Deus usa sim homens, inspira esses homens, mas no momento que eles escrevem as escrituras, eles estão escrevendo debaixo da autoridade de Deus, eles estão escrevendo pela inspiração do Espírito Santo. A gente pode confiar em toda a escritura, sem medo da gente ser enganado, sem medo de estar perdendo tempo. Amém? Logo depois de 2 Pedro vem a carta de Judas. Como eu falei aqui já, esse Judas não é o Judas Iscariote, é aquele Judas que é irmão de Jesus, tá bom? Que é irmão de Tiago. Vocês lembram?
Judas, então, também vai escrever contra falsas heresias, mas ele vai escrever de uma forma mais enfática contra a apostasia. A apostasia é aquele pecado em que a pessoa se diz crente e depois ela fala que não crê mais, beleza? Ela abandona a sua fé. Esse é o pecado da apostasia. Aí Judas vai chegar rasgando contra essa galera que diz que crê, mas depois abandona essa crença, tá? Como eu falei antes, a galera que chegou depois aqui, eu falo de Judas antes e depois das 3 de João. Por mais que as 3 de João na Bíblia estejam antes de Judas, tá? Porque cronologicamente essa carta de Judas foi escrita antes das 3 de João, beleza? Então a gente está agora em Judas, tá? Esse irmão aí é o irmão de Tiago, falando desse irmão nosso, né? É o irmão de Tiago. Ele é um dos moderadores lá da igreja de Jerusalém. É aquele Judas que é mencionado lá em Marcos 6:3. E aí, como Tiago, obviamente, ele sendo o irmão de Jesus, a gente já falou aqui, ele no primeiro momento não crê no seu irmão como Messias enviado, mas depois que Jesus aparece ressurreto para eles, eles começam a crer, tá? O que é interessante é que esse Judas, ele não se vê como um apóstolo, ele não se vê como uma coluna da igreja. Isso é interessante. Quando a gente lê Judas, o verso 17, olha o que ele mesmo diz. Abriram aí, Judas, verso 17. O texto diz assim, ele escrevendo: mas vocês, meus amados irmãos, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando assim, lembra das palavras daqueles apóstolos. Ele não se vê como um apóstolo de fato, por mais que ele seja um discípulo de Cristo, ele creia no Senhor, ele não se vê como uma coluna mesmo ali da igreja no primeiro século, ele não se vê como um apóstolo de fato, tá? Apesar dele ter sido um irmão crente em Jesus ali do primeiro século, foi um dos líderes da igreja, beleza? A gente vai ver que no estilo, no vocabulário dele, essa epístola, ela se aproxima da de Tiago. Ele tem aqui um estilo também assim firme, um estilo mais prático, e aí ele vê que ele tenta escrever aqui uma carta que tem um estilo vigoroso, como eu acabei de falar. Ele vai usar várias imagens ali do Antigo Testamento, ele vai falar sobre uma forma ética mesmo de viver, de uma forma bem enfática, tá? E a gente vai perceber que é uma carta que é muito parecida com a carta de 2 Pedro, tá? É uma carta que tem muita semelhança com a carta de 2 Pedro. Essa parte eu já falei, né? Então o que a gente crê? Essa carta, por ser muito parecida com a carta de 2 Pedro, a gente crê que Judas é estimulado a escrever então essa epístola depois que ele lê a 2 de Pedro, tá? Só que ele organiza a sua carta, a sua escrita de uma forma independente, beleza? Aquela galera chata que vai tentar desacreditar a Bíblia vai falar assim, Judas e Pedro praticamente a mesma coisa, Judas imitou, ele só pegou o escrito ali e fez igual, mas a gente não entende assim, a gente entende que ele provavelmente leu a 2ª carta de Pedro e ele usou essa carta como uma referência para a sua carta, beleza? Então a gente vai ver em conteúdo que é uma carta contra a apostasia. Então a gente vai ver que ele anuncia o seu propósito aí no verso 3, que ele vai dizer, Judas no verso 3, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele tem esse propósito, ele está preocupado com isso, ele quer ajudar os seus irmãos a lutarem pela fé que foi entregue a eles no primeiro momento, tá? Então os estudiosos vão dizer que talvez ele esteja lutando aqui contra uma heresia chamada antinomianismo, que era como se você não acreditasse em lei de fato. Eles levavam para uma liberdade cristã, mas uma liberdade permissiva. Então assim, você tem liberdade em Cristo, você pode fazer o que você quiser. E aí Judas vai combater isso, não é bem assim, tá? Se você faz o que você quiser, ou você tem uma fé que não é uma fé salvífica, ou você está apostatando, ou as duas coisas. Tá bom? Então, na argumentação geral dele, ele vai tentar seguir essa ordem que Pedro, na 2ª carta, segue, só que ele vai fazer algumas ilustrações um pouco mais trabalhadas. Então, ele vai citar nessa carta 3 exemplos históricos do juízo de Deus no Antigo Testamento. Ele vai falar da destruição
daquele grupo que não acreditou em Deus lá no Egito, na saída do Egito, no deserto. Ele vai falar de anjos que não guardaram seu estado original, que são os anjos caídos, são os demônios. Ele vai falar da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu até queria ler, só que como eu peguei a Bíblia aqui agora, não está marcado aqui na minha. Eu vou tentar achar então aqui o texto, para a gente ler junto aí. Isso, do 5 até o 7, se não me engano. É exatamente isso. Obrigado, irmão que me ajudou. Obrigado, tá? Então, assim, a partir do verso 5, ó, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, repara que ele está falando que Jesus que libertou, tá? Já deixando mais claro que esse Jesus agora que a gente vê ressurreto, encarnado, que encarnou e tal, foi esse Jesus que estava lá no Antigo Testamento e que libertou o povo de Israel. Mas enfim, Jesus tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de fogo eterno. Então aqui Judas está falando isso, ó. Vocês acham que a liberdade que vocês têm é uma liberdade permissiva? É só você olhar para os exemplos do Antigo Testamento. Essa galera que quis viver de forma permissiva, recebeu o juízo de Deus. Recebeu o juízo de Deus. Não brinquem com a fé que vocês dizem professar. É isso que ele está escrevendo para esses irmãos aqui, tá? Aí quando a gente lê logo o finalzinho desse livro, a gente vai ver que ele termina com uma das mais lindas bênçãos aí do Novo Testamento, que é o que a gente chama de doxologia, tá? Lá no verso 24, o texto diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante de sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém, tá? Então, uma carta basicamente que vai escrever contra a apostasia, vai ajudar os irmãos a se manterem firmes, só que você vê que ele chega rasgando mesmo, pé nos peitos. Ó, o juízo vai vir sobre vocês que abandonarem a fé, vocês que brincam com a fé, com o evangelho. A vida cristã não é assim, beleza? E ele termina com essa doxologia, relembrando aqui que esse Deus agora que a gente dá toda a glória é o Deus que é poderoso para evitar que a gente tropece, e é quem vai apresentar a gente irrepreensível diante de Deus naquele último dia. Isso é lindo demais, tá? Qual a principal aplicação de Judas para a nossa vida? É que a apostasia é a pior coisa que pode acontecer com alguém que diz ser crente em algum momento da vida, tá? Irmãos, nós que somos reformados, entendemos que uma pessoa que apostata da fé é uma pessoa que nunca creu de fato, beleza? Só para ficar claro para o nosso coração. A gente não acha que a pessoa foi regenerada, o coração dela que estava morto reviveu, agora entende quem Deus é, essa pessoa depois abandonou e fala, não quero viver isso não. Quando a gente vê uma apostasia acontecendo, a gente entende que é uma pessoa que nunca foi regenerada. Só que esse tipo de pecado para Deus é péssimo, é terrível. Vai vir juízo pesado contra esse tipo de gente, tá? Porque eles estiveram no nosso meio, ouviram da verdade de uma forma muito mais aprofundada que qualquer outro. Tudo bem? Apostasia é terrível. Eu estou correndo assim, gente, por causa do tempo, tá? Eu só tenho agora 15 minutos, eu tenho que falar das 3 de João. Eu vou tentar falar bem rapidinho aí, tá? Então a gente agora vai falar das 3 de João. São cartas escritas pelo apóstolo João, foram escritas um pouquinho depois do Evangelho de João. Então João vai escrever o Evangelho, as 3 cartas, e depois vai receber a revelação do Apocalipse, tá? Tudo isso aí vai datar aí mais ou menos ali do período de 90 depois de Cristo, beleza? Então esse João aí que escreve essas 3 cartas, ele é o João, apóstolo de Cristo. Essas 3 cartas vão ser basicamente para estabelecer a certeza da fé no Senhor. Ele também vai combater heresia, principalmente o gnosticismo, naquele tempo, que achava que a matéria era uma coisa ruim, o corpo físico é uma coisa ruim, o que importa é o conhecimento eleva a gente. Então, como que esse Jesus que está sendo apresentado pode ser alguém bom? Como que um Deus
que é elevado, está acima de todas as coisas, pode encarnar? Como que ele pode piorar o seu estado? João vai combater isso. Por isso que na primeira de João ele já chega dizendo: esse Jesus é o Jesus que a gente viu, que a gente tocou, é o Jesus que a gente conversou. Não tem esse papo aí de gnosticismo pra gente, entendeu? Então João vai combater basicamente essa heresia que estava entrando ali. Isso na primeira carta, depois na segunda e na terceira tem algumas especificidades aí, tá? Então João é o apóstolo de Jesus, é aquele a quem Jesus amava, que deita no peito de Jesus, aquele muito próximo a Jesus. Esse sim é o João de Pedro, Tiago e João no barquinho, tá? Então Pedro e João dessas cartas são Pedro e João, do Pedro, Tiago e João no barquinho, são aqueles que caminharam com Jesus de forma muito próxima, foram amigos próximos de Jesus. João, a forma como ele escreve o Evangelho deve ter sido alguém realmente muito amado por Jesus de uma forma especial, tá? Então a gente vê que no Evangelho ele vai escrever sobre a vida de Jesus para despertar a fé. Ele vai deixar claro que Jesus é Deus, é o Messias esperado. E nas cartas, na primeira epístola, ele vai então escrever coisas ali para de fato estabelecer a fé. A segunda e a terceira epístolas ele escreve como se fossem cartas de cobertura à igreja, a qual ele se dirige primeiro ali à senhora eleita e a Gaio na terceira carta, que era um pastor conhecido ali naquele primeiro tempo, tá? Então, assim, a intenção é que essas cartas fossem cartas de conselho, de saudação, enquanto o corpo principal ali de ensino dele nessas cartas estava contido no Evangelho, na primeira epístola. Então, assim, João escreve o Evangelho. Aí na primeira carta ele vai fazer bastante alusão ao que ele escreveu no Evangelho, a respeito da divindade de Jesus. Ele vai falar, por exemplo, de Jesus como luz, ele vai falar de Jesus como Deus encarnado, sempre fazendo alusão a termos que ele já usa no seu próprio Evangelho, tá? Então também são cartas bem práticas para a nossa vida, beleza? Aí a primeira de João, a gente vai ver que o erro que João tenta combater é o gnosticismo, é essa heresia que, de fato, assim, no primeiro século, era considerado assim, um dos principais perigos que a igreja estava sofrendo ali, tá? A igreja está imersa num período filosófico forte, intenso. Então você tem pensadores gregos ali se levantando para falar sobre essa ideia de que, poxa, o pensamento pode elevar o homem, ele pode transcender muitas vezes a nossa alma. Então o pensamento é algo bom. Por isso que naquele tempo muita gente olhava aqueles pensadores gregos como pessoas bem mais elevadas, como pessoas muito mais inteligentes. Por isso que a Grécia era vista como o berço ali do pensamento daquela civilização, tudo bem? Então João vai combater isso, e ele combate também no Evangelho. Por isso que o Evangelho de João começa aqui, começa falando, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está pegando um conceito filosófico falando, olha só, esse que vocês creem ser a palavra, o Logos, né, aquele que inicia todas as coisas, é Jesus, é esse Jesus que a gente agora prega, é esse Jesus que a gente crê, ele encarnou, ele é o próprio Deus e ele dá a vida no nosso lugar. É nesse Jesus que a gente precisa crer. Então, na primeira carta, ele também vai voltar com esses conceitos, vai combater de uma forma bem prática, bem clara, essas heresias. Beleza? Quando a gente lê aí, 1 João, primeiro verso, olha o que ele vai dizer. O que era desde o princípio, então ele faz uma referência ao próprio Evangelho, que começa assim também, tá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele faz questão de falar, estava em carne e osso aqui, a gente viu a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela testemunhamos e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vocês veem mesmo assim o que João está querendo dizer e declarar aqui. A gente viu, ouviu, a gente caminhou com ele, nossas mãos o apalparam, para dizer assim, olha só, esse é Deus em carne e osso. Ele viveu entre nós e ele ressuscitou. A gente vai ver que João usa muito
o conceito de luz e de amor, que são duas palavras que são bem particulares de João. Ele usa isso também no Evangelho, né? Ele fala a respeito disso, que foi o ensino do próprio Cristo. Ele faz bem questão de deixar isso claro, beleza? Então João escreve essa carta para combater essa heresia aí do primeiro século. Aí vamos pular já para a segunda e terceira de João, que ele vai escrever na segunda carta. Ele vai fazer um alerta ali para os seus leitores sobre essa ideia de menosprezar a humanidade de Cristo e a necessidade de permanecer na verdade. Então ele escreve para a igreja, quando ele diz lá no início da segunda carta, a senhora eleita, ele está escrevendo para a igreja. E na terceira carta ele se preocupa um pouquinho menos agora com questões mais doutrinárias, e ele vai falar mais sobre assuntos administrativos ali da igreja no primeiro século, tá? Então no primeiro século era muito comum homens de Deus, obviamente, pregando o evangelho e indo de igreja em igreja para levar o evangelho, para ensinar a respeito de Deus, só que muitos desses também levavam falsos ensinos. Então João vai pegar firme com isso. Ele vai falar assim na terceira carta, né? Se chegar alguém pregando falso ensino, vocês não devem receber na casa de vocês. Por mais que a hospitalidade seja algo presente ali nos cristãos do primeiro século, era incentivada pelos irmãos ali no primeiro século, na terceira carta de João ele vai dizer, olha só, se vier alguém pregando ensino falso, não receba essa pessoa na casa de vocês, bota para fora. Não deem comida, não deem espaço para que elas descansem na casa de vocês, nem ouçam o que elas têm a dizer. Aí ele vai escrever isso de uma forma bem séria, tá? Aplicação de 1ª, 2ª e 3ª João é que o crente em Jesus precisa demonstrar um amor prático, fruto da conversão e da crença no Filho do Deus encarnado. Na primeira carta fica bem claro isso. João fala o tempo todo, esse é o amor, nisso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos ama. Ele vai falar sobre aquela ideia de que, como você vai dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão? Então ele também vai falar de uma forma muito prática. Ele combate a heresia, mas ele também traz a vida cristã para uma vida muito prática também, a respeito da fé que a gente tem. Se a gente diz amar a Deus, a gente precisa demonstrar também na prática esse amor que a gente tem um pelo outro. É assim que a gente vai mostrar que a gente ama a Deus. Então, de uma forma mais abrangente, essas 3 cartas, se a gente for aplicar para a nossa vida, eu traria essa aplicação para a gente. O crente em Jesus precisa demonstrar um amor prático, fruto de uma conversão verdadeira e fruto da crença no Filho de Deus encarnado. Não adianta também a gente falar que ama a Deus se a gente não acredita num Deus que encarna na pessoa de Jesus, morre no nosso lugar e ressuscita. Se isso não acontece, irmãos, todo o evangelho ele é destruído. Se a gente não crê num Deus que encarna para morrer no nosso lugar, então o sacrifício de Cristo na cruz é inútil. A gente precisa crer que aquele Jesus da cruz é um Deus que é totalmente homem para pagar o preço no nosso lugar, que somos homens também, mas é Deus também para que o seu sacrifício seja aceito e seja abrangente e possa alcançar todos aqueles que vierem a crer nele. Porque se Jesus só é homem e vive uma vida perfeita, se ele não é Deus, ele só pode morrer por uma pessoa, é uma no lugar da outra, mas sendo Deus ele pode morrer por todos aqueles que vierem a crer nele. Beleza? Por fim, para a gente concluir, eu terminar no meu tempo, eu dei uma acelerada, pulei algumas coisinhas aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar a gente. Para concluir, como que a gente linka essas cartas todas que a gente viu na história de redenção? Eu acho muito legal isso, tá, irmãos? A redenção, na carta de Tiago, é uma carta que vai ensinar para a gente que a redenção leva a gente a ter atitudes de quem foi redimido de fato. Então é uma carta bem prática, fé e obras. A gente não é mais o mesmo uma vez que a gente crê em Cristo. Então agora as nossas ações, as nossas atitudes precisam demonstrar santidade, precisam demonstrar vida cristã de fato. Nossos gestos precisam refletir aquilo que a gente crê no nosso coração. A primeira carta de Pedro, qual é o link que a gente faz? É que a redenção é o principal motivo de encorajamento diante das perseguições. A primeira carta de Pedro vai dizer para a gente que, cara, se a gente é redimido, a gente pode passar por sofrimento, a gente pode passar por luta, e esse sempre vai ser o principal argumento de todos os autores do Novo Testamento contra a perseguição. Quando a gente estudar as cartas paulinas, a gente vai ver isso também de uma forma muito clara. Sempre eles vão relembrar, olha, fiquem firmes
diante da perseguição. Esses sofrimentos aqui, eles são leves, eles são temporários, eles são momentâneos, perto daquilo que a gente vai receber quando a gente for ressuscitado no último dia, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, quando o juízo de Deus vier sobre toda a humanidade. Então a redenção é sempre o principal motivo de encorajamento diante das perseguições e diante do sofrimento como um todo, tá? E aí as cartas de 2 Pedro, Judas e as 3 de João nos ensinam que a redenção não permite a gente amenizar as heresias. Irmãos, heresia é para ser combatida. Heresia a gente não pode dar ouvido, a gente não pode ouvir falso ensino, a gente não pode achar que evangelho se mistura com heresia, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso tempo, tem muita heresia surgindo no meio da igreja. A gente vê igrejas crendo na teologia da prosperidade, heresia. O evangelho não ensina isso pra gente. O evangelho não ensina que se você crê em Jesus, os seus problemas acabam. Ele não ensina que se você crê em Jesus, você vai ficar rico. Ele não ensina que a riqueza é uma certeza de que sua vida é salva, de que você está perto de Deus. O evangelho não ensina isso pra gente. Jesus não foi rico, pelo contrário, a gente vê vários exemplos ali de Jesus mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Então, assim, a gente vê às vezes na internet, as pessoas assim, não pode falar assim, poxa, isso divide a igreja. Não, irmãos, heresia para ser combatida. Quando a gente olha esses irmãos aqui, no Novo Testamento, eles falam de uma forma muito enfática contra a heresia. João é o apóstolo do amor, tá? João é aquele cara assim... aquele cara, olha que cara santo, bonzinho. Ele vai dizer, meu irmão, se vem um cara pregando falso ensino, não receba esse cara na sua casa. Talvez hoje a gente recebesse falando assim, não, mas deixa ele ficar aqui, vai que ele ouve pelo menos uma coisa certa, vai que ele se converte. Não, nem recebe esse cara na sua casa, heresia, beleza? Judas então, ele chega pé no peito. Ele vai dizer, olha só, olha para o passado, as pessoas que negaram a fé em Deus, elas receberam um juízo severo, então não brinquem com isso, beleza? Então assim, a gente não pode amenizar contra a heresia.